Oi, gente, tudo bem? Vou fazer comentários sobre esse livro, A Bíblia em 100 Minutos. E deixa eu ver, eu tenho uma pergunta aqui que é: eu tinha encarado isso como covardia, entendeu? É isso. Será que é covardia? Ou será que a pessoa não tem opção, entendeu? Será que a opção, como o autor traz aqui, é a opção menos prejudicial? Não tem como encarar esse inimigo de frente. Talvez seja isso, sabe? Em algumas situações, talvez Deus fale assim, não bata de frente, né? Que toda mentira ela rui, né? Com o tempo. E a verdade e se for uma verdade, em algum momento ela vai sendo construída. Aquela construção por dentro que Deus me mostrou quando eu fiz o short de fé, se você está acompanhando, que é a letra I do IN, que é a tinta do amor. Algo que vai sendo construído por dentro. Às vezes aí fora é uma mentira, que hoje é representada pela Babilônia. E pior, não só a Babilônia, tem o Egito também. Então, assim, tem aí fora, sabe, uma guerra, E essas mentiras, elas formam reinos, elas formam arranha-céus, como, né? Não, desculpa. Enfim, é isso. Isso, formam reinos, formam estruturas grandes e fortes. Elas parecem a verdade, entendeu? E aí eu estava pensando sobre o Jeremias, né? Porque esse livro trouxe o Jeremias de um jeito que eu até pensei, uau, será que eu fui injusta com ele, né? Porque ele me dá a impressão de ser um homem muito covarde. E ele incitar as pessoas à covardia, a não lutarem pela liberdade, a dizerem não, a profetizar que a Babilônia ia vencer, que eles tinham que se entregar. E eu pensei assim, meu Deus, será que a gente não tem que lutar pela liberdade até as últimas consequências? Eu até pensei, sempre me vem à mente, eu, como escrava, em qualquer situação de escravidão, mas na colônia, né? Como Brasil colônia. E eu sempre imagino assim, eu morrendo muito rápido, sabe? Lutando pela minha liberdade, as últimas consequências e tendo. Mas isso é na cabeça, na mente, né? Será que diante das situações mesmo, será que eu realmente teria coragem de lutar pela minha liberdade até as últimas consequências? Será que eu não faria como Jeremias também? Escolheria a opção, como ele diz aqui, menos prejudicial? Será que eu não tentaria sobreviver e não tentaria ter uma decisão suicida de enfrentar as coisas, o leão de frente, o inimigo de frente e ter uma morte rápida? Ou será que eu teria que ter uma opção que até me envergonharia, talvez para sempre, né? Essa opção de, como Daniel, e aí Deus me mostrou Daniel. Nossa, Daniel não enfrentou os amigos de frente. Eles tiveram, sabe, que mudar o nome, de adorar a Deus ali, um pouco escondido, e até que não conseguiram esconder, né? Porque não tem como você esconder uma coisa
que é tão importante para você. As pessoas, elas reparam que você é diferente, né? E aí eu pensei, nossa, que situação difícil é essa, né? De você ter que escolher não, sabe, engolir o choro, engolir a voz, aceitar que o outro te subjugue, te domine. Peraí, filha. E isso me lembra muito também o Pojucã, que ontem eu li para vocês do Ubirajara. O Pojucã é um indígena, o líder indígena que foi derrotado pelo outro, pela tribo inimigo. E ele está escondido e ele nem consegue dormir, pensando, nossa, tomara que o meu vencedor me permita o sacrifício. Porque eu não quero servi-lo. Eu não quero ser escravo para sempre, eu prefiro a morte rápida. Sabe? E quantas vezes a decisão... Eu estava ouvindo meu áudio e Deus falou, não, o sacrifício não. Eu decido, infelizmente, pela escravidão. Olha isso. E eu decido que você passe pela situação vergonhosa. Que você seja escrava e que você suporte. Uma coisa que Deus falou há um tempo. Suporte. E a gente não compreende, né? Não, eu não decido pela sua morte rápida. Você, Pojucã. Quando eu ouvi, eu falei assim, meu Deus, acho que eu sou Pojucã. Eu me identifiquei muito com esse Pojucã e agora eu tô vendo Jeremias. Nossa, será que eu não partiria para o sacrifício? Não, vou lutar de frente. Nem sempre Jesus também lutou de frente, né? Às vezes ele se escondia para que ele cumprisse a missão dele, até o momento que ele dissesse, agora estou pronto para o sacrifício. Embora de família sacerdotal, em seu ensino, Jeremias atacou ferozmente a presunção de que a segurança de Jerusalém estaria garantida por seu templo. Ele também criticou o rei e as injustiças sociais que ele permitia e perpetrava. Com relação à política externa, Jeremias defendeu a neutralidade de Judá diante da disputa entre o Egito e a Babilônia. Olha só como eles estavam. Meu Deus, entre duas cobras gigantes, né? Egito e Babilônia, quer dizer, se não fosse cair nas mãos de um, cairia nas mãos do outro. E mais tarde, sua submissão à Babilônia como modo de ação menos prejudicial. Quando eu li isso, parece que eu baixei um pouco a guarda com Jeremias. Eu pensei que, que ele queria, na verdade, ajudar. Talvez ele visse que o povo dele não teria mesmo. Talvez ele, como profeta, ele viu mesmo que não teria como, eles sobrevivessem se lutassem de frente. Então, teria que escolher alguém a quem servir. Olha que situação humilhante. E aí, ao mesmo tempo, Deus falou uma coisa comigo. Ele me mostrou o Pojucã, e esse Pojucã, ele diz, o Jaguaré colocou a mão no meu ombro. Desde que ele colocou a mão no meu ombro, eu sei que eu sou dele. Eu não me pertenço mais. E aí Deus me falou sobre a submissão da mulher ao marido, né? O marido é o cabeça da mulher. Aí esse marido põe a mão no ombro da mulher, você me pertence. E Deus me falou, é uma escravidão. A mulher é escrava do marido. E aí Deus me falou assim, você é minha escrava, mas uma coisa é a escravidão do amor.
publiquei um vídeo aí para vocês que eu coloquei: você é livre. E tem uma passagem que fala que o amor é semelhante à morte, né? A sepultura. É mais forte que a morte. E aí Deus estava me falando assim que amar alguém é você não querer ser livre. Não, eu não quero ser livre. Eu quero ter um dono, eu quero ter uma dona, eu quero pertencer. Isso que é a família. A criança, quando ela perde do pai e da mãe no supermercado, ela fica inconsolável, ela chora. Por quê? Ela não quer ser livre? Não, ela não quer ser livre. Ela não quer ser livre. Ela quer ser escrava do pai e da mãe. E esse escravo, depende, você é escravo de quem? Quando você é escravo do amor, é algo que aquela escravidão te dignifica, que é o pertencimento, você coloca limites. A criança precisa ter limites. E eu tô lendo um livro, eu tô bem numa parte aqui que vem falar sobre o relacionamento de homem e mulher. Depois, mais pra frente, eu posso ler com vocês. É da Sherry Argov, que fala: princípio de relacionamento número 25. Homens gostam de regras e diretrizes. Se há algo que você não goste, ele vai respeitá-la por expressar sua opinião. Ele quer saber o que pode e o que não pode fazer. Então a mulher, ela acha que ela vai espantar o homem se ela colocar limite. Não. Ele vai se prender a ela por causa dos limites. Porque isso dignifica ela. Então, assim, o amor é isso, né? Só que tem os dois tipos de escravidão. Tem a escravidão que subjuga, que não edifica, né? Que traz humilhação, que é esse caso aqui. Em algumas situações, por sobrevivência, a gente vai se ver nessa situação de: nossa, eu vou para a esquerda, tá ruim, vou para a direita, tá pior, e eu tenho que escolher isso entre uma situação pior e uma ruim. Em uma carta aos judeus exilados na Babilônia, o religioso os encoraja a buscar a paz para eles próprios e também para a cidade em que agora viviam. Você ter que viver de uma paz interior, porque paz aí fora não tem. Você tem que viver uma situação de humilhação, porque tem alguém que é maior e mais forte que você e que te subjuga. É diferente dessa escravidão por amor. Eu escolho, sabe, o lar. O que é o lar, né? Você limita, você põe limites, você tem essa sensação de pertencimento, né? Você não é um cachorro solto, abandonado na rua. Jeremias tinha uma percepção profunda da realidade e um relacionamento pessoal, embora agonizante, com Deus. Várias de suas profecias denunciavam o pecado de Judá e anunciavam o julgamento divino. Eventualmente, ele esperava que tempos mais felizes viessem. Jeremias sofreu bastante nas mãos de seu povo. Foi escarnecido e teve seu conselho ignorado. Algumas de suas profecias que tinham sido anotadas pelo escriba Baruque foram queimadas pelo rei em pessoa. O profeta foi espancado e colocado em troncos. Durante o sítio a Jerusalém, foi aprisionado e lançado em uma cova enlameada, na qual permaneceu por algum tempo. Seu exílio forçado no Egito foi o episódio final de uma vida cheia de tragédia, mas também de ensinamentos inspirados e fidelidade tenaz. Eu entendo que é muito difícil você contar uma situação para alguém. Estou passando por essa situação humilhante. Tem um gigante aí na minha vida me oprimindo.
E eu quero lutar pela minha liberdade. Eu quero bater de frente. E alguém diz para você, ó, um profeta na sua vida diz, não faça isso. Não vai dar bom para você. O melhor é que você espere um tempo, alguns anos, porque essa situação vai se resolver sozinha, sem você mexer um dedo. A Babilônia vai cair. Ah, impossível. Impossível, impossível, gigante. A Babilônia, ela era a própria verdade, tanto que, né, ela muda o nome das pessoas, ela, enfim, né, ela lança suas leis, suas verdades. E aí Deus fala, não vai precisar você mover um dedo, sabe? Isso vai cair sozinho, ou a situação vai se resolver por si só. E aí aqui fala, né, que ele profetiza tempos felizes. Eu acho que é muito difícil você escutar isso, ó, sabe o que você tem para fazer? É nada, não fazer nada. Você não fazendo nada, você ir buscando a paz interior, é o melhor que você faz, porque essa situação, ela vai se resolver por si mesmo. Eu acho que ninguém talvez quer ouvir isso, né? Você quer ir para a justiça, você quer falar, você quer gritar, você quer... E Deus fala não. Não, você vai ser libertado depois e vem tempos felizes e a situação se resolve por si mesma. Agora, se você bater de frente, aí não. Aí você vai ser destruído. Não que a Babilônia não vá, mas você também. Você e ela vão ser destruídos. Então, enfim, ele como profeta, ele via isso e eu, no início, eu fiquei... Porque eu sou sanguínea e sou colérica, né? Então, e eu sou autista, então eu sou muito ao pé da letra. Eu sou... quando eu tenho uma ideia, eu já quero colocar em ação, eu já... Ó, para vocês verem como que eu sou. E por isso que às vezes talvez eu entenda um pouco as pessoas que são mais lentas, que têm uma personalidade... geralmente eu acho que talvez eu não me dê muito bem com pessoas que são fleumáticas, né? E às vezes com a minha filha também é assim, eu mando ela fazer as coisas e ela não faz, ela tudo no tempo dela. E aí então eu já vi que não, se eu quero um negócio eu vou lá e eu faço tudo sozinha, eu acabo fazendo tudo sozinha. Porque eu garanto que as coisas funcionem assim, entendeu? Mas eu me sobrecarrego um pouco também. Quando eu tava pensando esses dias nisso, quando eu tinha 5 anos, eu já falei isso da Coca-Cola, né? Enfim, eu era viciada em Coca-Cola e eu não sabia que eu era viciada em Coca-Cola. E eu nunca gostei que as pessoas dominassem o meu pensamento. Então um dia eu ficava muito na casa da minha avó, né? E acho que era um sábado assim, depois do almoço. E aí minha tia falou, vamos lá no boliche comprar um refrigerante, uns doces, alguma coisa. E tinha Maria Mole, essas coisas. Vamos, e eu gostava muito dessa minha tia, né? Essa minha tia não teve filhos, mas ela... Eu tenho muita gratidão por ela, porque ela vivia um pouco a maternidade, cuidando de mim, do meu irmão, de outros sobrinhos, né? E aí, eu gostava de conversar com ela. Eu acho que eu não tinha medo dessa minha tia, né? Essa questão do medo, ele atrapalha muito, é uma coisa que sempre atrapalhou o meu relacionamento com a minha mãe. Eu não conseguia ficar perto da minha mãe e a minha vida inteira, praticamente a vida inteira. Eu tentei consertar um pouco isso no final da vida da minha mãe, porque eu já entendi o que era, mas geralmente você vive às cegas e você não sabe por que você foge de uma pessoa, porque você não consegue amar, às vezes, um pai, sabe? Igual eu conseguia muito amar meu pai, ficar perto dele, não conseguia muito ficar perto da minha mãe, por causa da questão do medo, né?
E essa Babilônia, ela se assemelha muito, né, com alguém que te coloca medo, né, que te oprime, que te coloca em uma situação humilhante. Daí eu tava indo pro boliche com a minha tia e conversando com ela. E aí ela me falou que ela tinha visto uma reportagem sobre a Coca-Cola, que a Coca-Cola vicia, que era como se fosse uma lavagem cerebral, mas não pelo cérebro. É o que eu falei do paladar, né? O paladar, ele faz uma lavagem também, né? Você se vicia, né? Você vicia o seu paladar, palato, enfim. Por isso que a pessoa que tem um vício, ela não consegue largar, por mais que ela diga, eu largo quando quer, não é bem assim não, larga não. Mesmo que tenha um vício de imoralidade sexual, não larga quando quer, não é assim não. Porque existe ali a idolatria, uma subjugação, né, uma escravidão, entendeu? Da qual você não consegue se desprender. Daí ela me falou da Coca-Cola, ela falou que isso vicia, que você não percebe, não consegue viver sem aquilo. E eu tinha 5 anos, a idade da minha filha agora. E aí eu falei, tia? Daí eu lembro da minha mente, eu falei assim, agora é já, ou eu ou ela. Pronto, acabou. Não quero mais essa Coca-Cola, porque ela tá querendo dominar a minha mente. Aí eu penso, né, que era superdotação já, era o autismo, era a teimosia, que eu sempre fui muito teimosa, não gosto de perceber que as pessoas estão tentando dominar a minha mente, ou que eu estou fazendo algo na qual eu não tenha consciência, entendeu? Que aquilo me faça mal, ou estou fazendo algo por modismo, eu não gosto. Eu gosto de sentir que eu escolhi, né? E daí eu falei, pronto, acabou. E acabou. Eu lembro, eu acho que era um sábado, no domingo, a gente almoçava na churrascaria. Todo domingo naquela churrascaria. E aí o garçom veio e perguntou, o que vocês querem tomar? Daí ele apontou para mim, menininha, já sei. Ele falou Coca-Cola. Eu olhei para ele e talvez tenha apontado o dedinho de não. Você não me conhece. Você achava que me conhecia. Você achava que sabia o meu gosto. Pois eu fui liberta. Eu falei, não vou tomar. Eu não sei o que eu tomei, mas não foi Coca-Cola. Porque eu decidi mesmo. Cadê? Tá gravando ainda? Oh, meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Será que não gravou? Ou tá gravando? Acho que tá gravando. E eu perdi, tá gravando. Ai, desculpa. É que eu toquei aqui no celular sem querer. E aí, meu Deus, Jeremias, né? Eu me empolgo pra falar das coisas. Cadê o livro? Enfim, eu acho que a gente é muito exigente, né? Às vezes com a gente, com as pessoas, e acham que as pessoas podem sair imediatamente das situações de humilhação que elas se encontram. Mas não é tão simples assim, né? E as pessoas estão sempre tentando sobreviver. Sabe? Jesus sempre falou que nós éramos livres e que os campos estão prontos. Eu tenho muito essa cobrança de por que meu país é assim até hoje, sabe? Mas às vezes quando eu penso em situações menores em que eu passei, às vezes eu passei anos sem saber, né? Por que eu vivi algumas situações que me traziam humilhação, sem autoconhecimento. Enfim, situações menores, imagina situações maiores que englobam problemas mais graves, né? Como pobreza,
tráfico humano, fome. Então, eu acho que as pessoas tentam reagir, mas elas têm muito medo, né? Isso que Jesus fez, a luta que os discípulos fizeram, não só eles, muitas pessoas lutaram pela verdade, né? Porque às vezes um cientista descobria algo como Nicolau Copérnico e aquele que seguiu a ele, né? Que descobriu que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. E às vezes só por falar a verdade você é condenado. E às vezes a gente tem que pesar os prós e os contras. Será que eu falo a verdade? Ou eu minto para sobreviver? Ou eu me calo para sobreviver? Eu aguento? Sabe? Eu acho que, sabe? Mas quando, igual esse Pojucan, quando ele parte para o sacrifício, ele quer isso, porque ele se dignifica ali numa morte rápida, entendeu? Ele já sabe que ele é vencido, que ele não pode vencer. Então, ele sabe o que ele quer? Ele quer não ver a situação. Ele não quer porque a situação ela é lenta, é todos os dias. Ele não quer olhar para o inimigo que o venceu todos os dias e ter que abaixar a cabeça. E ter que viver aquela situação vergonhosa todos os dias. Para ele morrer rápido é muito melhor, sabe? Mas às vezes as coisas não são assim e enfim, eu estou trabalhando essa questão dos campos estão prontos, para entender, igual eu penso, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Lá as pessoas, elas não têm liberdade nenhuma. Liberdade, sabe, de acessar a internet. E as pessoas deduram umas às outras, né? E tem muito isso, né, no Antigo Testamento, sobre as pessoas se dedurando, ou Inquisição, né? E eu fico pensando, né, nossa, será que compensa viver num sistema assim? Ou seria muito melhor que você enfrentasse aquilo e tivesse uma morte rápida, como diz Pojocan, eu quero sacrifício. A morte lenta, sabe, diária de uma vida humilhante na Babilônia, ou ter que escolher, será que eu escolho o Egito ou a Babilônia? Quem que eu deixo, né? Me humilhar. Eu acho que é pior, mas às vezes é a vontade de Deus. E por quê? Ou por que que tem que ser assim? Por que que Deus permite essas coisas? Eu acho que Deus fica esperando que as pessoas acordem, né? Porque eu não consigo negar a frase, os campos estão prontos. Então, não é uma coisa para daqui a um ano, para daqui 10. Porque as situações perduram por muitos anos, por 500, por 1000 anos, por mais de 2000 anos. Ou por milhares de anos. É o que eu estava falando com Deus, nada vai mudar. Nada vai mudar, nada vai mudar, porque os campos estão prontos e as pessoas estão dormindo. Então, é um misto de que aqueles que acordaram, às vezes eles, de vez em quando, eles têm que fingir que eles estão dormindo ainda. Ou eles têm pouca força para poder fazer algo diferente, entendeu? Eu sei que, enfim, é uma situação muito difícil essa. E que a gente vai passar muitas vezes na vida, né? Uau, é muito complexo e eu
Eu penso direto nisso. Eu penso muito, 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 porque eu preciso chegar a uma resposta, entendeu? Eu tenho a impressão que os dias, os anos da humanidade, eu penso já na humanidade assim, parece que eu já vi essa visão, a impressão que eles mudam as vestes, eles mudam o cenário como se fosse tudo um teatro, mas nada muda, entendeu? E às vezes, como eu tenho olhado para a humanidade como um todo, às vezes me vem todo um cansaço, assim, como se eu tivesse vivido milhares de anos já e tivesse visto sempre as mesmas coisas, sempre e aquilo, eu pensasse assim, uau, eu não sei, sabe? Eu não sei, eu não sei o que estamos fazendo aqui. E eu tenho que enfrentar às vezes um pouco isso, esse confronto com a minha fé, né? Não é porque você está na Babilônia, não é porque você teve que ir para a Babilônia que você tem que passar por situações de humilhação que Deus não está com você. Porque Ele diz que não faça nada, só busque a sua paz, fazer a sua parte, porque não cabe a você decidir. Não, você não é forte, né? Eu não te fiz forte, não te cobro nada. E as coisas vão se resolver com o tempo. Ou eles vão ficar trocando de roupa, sabe, mudando a moda, mudando a tecnologia, e no final vai ser elas por elas. Não sei. Eu não sei. Tchau, Deus abençoe vocês.